Oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje a gente vai conversar sobre as leituras de maio. Alguns recadinhos, eu sei que eu fico meio sumida aqui do YouTube, mas eu fico bem mais presente lá no Instagram e principalmente no TikTok, que eu acabo postando conteúdos nem sempre relacionados a livros, mas relacionados a outras coisas femininas, ou de autocuidado. Falo bastante de unha, falo bastante de perfumes, coisas de beleza em geral, chás, enfim, rotina. Acabo postando mais no TikTok e quando eu não tô lá, tô no Instagram, então acaba ficando um pouquinho mais off aqui, mas me sigam por lá. E vamos falar das leituras, que esse mês não foram muitas, foi um mês meio corrido no trabalho, e o tempo que eu tinha livre, eu estava surtando de ansiedade, eu não conseguia sentar e ler, então eu acabei fazendo mais unha do que lendo, mas vamos lá. A primeira leitura que eu fiz no mês já foi lá no Kindle, e foi com o meu grupinho de amigos, a gente montou um clubinho de leitura só entre a gente mesmo, e aí esse mês a gente resolveu ler A Estranha Sally Diamond, da Liz Nugent, e para esse livro eu acabei dando 3 estrelas. Ele é um suspense, é narrado do ponto de vista da menina, e ela tem assim alguns problemas, vamos dizer, algumas deficiências sociais, interativas, e a gente vai acompanhando ela, a gente não sabe em nenhum momento o que ela tem, é descrito como um trauma, não chega a ser um autismo, mas tem características, enfim. E o começo da história dela basicamente é que o pai dela acabou de falecer e ele tinha sempre comentado com ela, olha, quando eu morrer, não precisa me enterrar, sabe? Me coloca na composteira, esse negócio de lixo e depois me queima pra não te dar muito trabalho. O pai dela, assim, supostamente falava essas coisas em um tom mais de brincadeira, um tom mais jocoso, e ela levou a sério, porque ela tem essas características como se fosse autismo, apesar de o próprio pai psicólogo dizer que não era, de levar essas coisas a sério. Então foi o que ela fez quando ele acabou morrendo, e quando os vizinhos descobrem que ele morreu e ela não avisou a polícia, não avisou a ninguém, acaba se tornando um inquérito policial. Essa é a premissa básica da história ali, o começo. Aí o que acontece? O livro em si é bem legal, a escrita é intrigante, mas eu tinha visto resenhas, pessoas falando sobre esse livro, nossa, esse livro é fantástico, ele é muito bom, as reviravoltas, eu terminei chocada. Então a minha expectativa para esse livro era essa, era terminar chocada, era ser ludibriada, sabe, não saber nada do que ia acontecer. E eu fiquei decepcionada porque eu descobri muita coisa do plot. Eu e meus amigos, conforme a gente ia lendo, a gente ia discutindo sobre o que estava acontecendo e a gente ia fazendo teorias. E as teorias sempre batiam, sabe? Uma outra coisa ali dos plot twists que a gente não descobriu. E aí o tempo todo eu ficava, não, mas tem uma reviravolta. Em algum momento vai vir um plot twist muito foda porque todo mundo falou. E aí o livro acabou e eu não senti esse plot twist. Então foi um caso que a minha expectativa estragou a minha leitura, porque eu tava esperando uma coisa muito além, e talvez se eu não tivesse essa expectativa, o livro teria sido suficiente pra mim. Enfim, acabou ficando com 3 estrelas. Depois, li um livro da TBR misteriosa, que foi O Pássaro e Serpente, da Shelby Mahurin, faz parte de uma trilogia, e eu não sei se tem nome essa trilogia. Bom, enfim, li o primeiro livro e eu já tenho os 3 aqui em casa. Fui pra esse livro tentando lembrar o porquê de eu ter comprado a trilogia completa, e eu me lembrei que foi aquela história de se você terminou a Cotar e não conseguiu achar mais nenhuma leitura similar, leia esse. Li, não achei similar. Primeiro porque pra mim a Cotar é total uma romantasia, é muito focado no romance, e é o motivo de eu gostar tanto dessa trilogia, e aqui a gente não foca muito no romance. Mas vamos falar então do livro, né? É uma fantasia que tem um pouco de romance. Eu acabei dando 3,5 pra ele, porque foi uma história ok, mas pra quem, como eu, já leu muitas fantasias e romantasias, não traz nada de inédito, nada de novo. Vai falar de uma bruxa, é uma fantasia com bruxas, e ela tá fugindo da própria família, do próprio clã de bruxas, e a gente não entende muito bem o porquê, mas ela acaba indo morar nessa cidade onde a gente tem os caçadores de bruxas, que são caras como se fossem novatos de uma igreja, sabe? Toda essa situação de caçadores de bruxa é tratado como uma igreja. E a gente tem o Reed, que é o personagem principal dentre esses caçadores, e a bruxa é a Lou. E eles trabalham com pequenos roubos, eles estão tentando procurar alguma coisa, a Lou e os amigos. Uma dessas amigas, inclusive, é uma outra bruxa de outro clã, então elas se encontraram ali nessa situação de fugitivas, de não estarem com a própria família, mas elas não fazem parte do mesmo clã. Elas trabalham com esses pequenos roubos, e aí em um desses pequenos roubos, os caçadores de bruxas são convocados e acabam tendo pistas sobre ela, e o Reed vê a Lou.
Em determinado momento ele acaba encontrando ela no lugar onde ela se esconde e eles se envolvem em uma situação tão absurda que a única solução que o sacerdote ali, o chefe dos caçadores de bruxas encontra pra salvar as aparências seria casar a Lu e o Reed. Eles, obviamente, não sabem que ela é uma bruxa, isso tá totalmente escondido, né? Ela se disfarça. Mas ela, obviamente, sabe que ela é uma bruxa e ele é um caçador. E é assim que a gente tem, então, o começo dessa história, um casamento forçado entre dois opostos e duas pessoas que querem se matar, né? Que é o caçador e a bruxa. Então é uma história gostosa, os personagens são interessantes, o romance dá uma instigada, apesar de não ter quase nada, e não tem hot também. Mas é muito, muito básica, sabe? Por isso que eu terminei a história com um sentimento de 3,5, porque tipo, foi legal. Mas eu não sei nem se me instigou o suficiente pra continuar lendo. Quando eu terminei, eu pensei, acho que eu vou continuar. Agora, eu terminei quando? Dia 4 de maio. Hoje, dia 1 de junho, eu já tô tipo, será que eu continuo? Então, assim, foi bem simples. Não sei se eu vou continuar. Aí voltamos para o Kindle com a leitura de um romance hot nacional chamado Hostage, da Anne H. Campbell. E eu resolvi ler esse romance porque eu vi algumas fanarts, fiquei interessada. Fui totalmente de mente aberta, porque eu já tava meio pensando, será que eu vou gostar desse livro? Já que é um livro de sequestro. Mas eu acabei curtindo muito a primeira parte do livro. Ele tem lá suas 500, 600 páginas. A primeira parte do livro vai tratar de um roubo a banco com situação de refém. A nossa personagem principal é a gerente do banco e o personagem par amoroso ali é um dos sequestradores, um dos ladrões. E a primeira parte do livro eu curti muito porque é super vibe La Casa de Papel, totalmente. Que também tem uma situação, se a gente for pensar em série, talvez a gente não analisa tanto quanto nos Dark Romances, mas La Casa de Papel tem essa situação em que o sequestrador acaba se envolvendo romanticamente com uma das sequestradas. Então, enfim. Essa primeira parte eu gostei bastante, e eu achei que o livro inteiro ia se passar dentro dessa situação de sequestro dentro do banco, mas isso é literalmente só o comecinho do livro, e depois coisas acontecem, enfim, a gente vem pro mundo real, pro mundo de fora. E aí essa parte continuou interessante durante uma parte, mas depois começou a ficar muito arrastado pra mim, sabe? Apareciam muitas páginas e a história não progredia e eu comecei a ficar meio cansada da história, então eu terminei ele também com 3 estrelas. Foi um livro que foi divertido, me entreteve, eu gostei muito da primeira parte, gostei dos personagens, mas assim, foi chegando pro final eu já tava meio de saco cheio. E aquilo, gente, é Dark Romance, é duvidoso, vai tratar de uma situação basicamente síndrome de Estocolmo, então fiquem ligados. E eu acho que é uma série, não vou continuar a série. O último livro que eu li foi de novo no Clube do Livro, e foi Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Eu gostei do livro, terminei ele com 4 estrelas, pendendo de 3,5 a 4, sabe? Fiquei meio em dúvida nisso. Aqui a gente vai ter a história da Célia e do Marco. Os dois são treinados, a Célia pelo próprio pai e o Marco pelo cara que adotou ele de um orfanato, para participarem de uma competição em que eles não sabem com quem eles estão competindo, não sabem como é a competição, quando ela acaba, onde é, não sabem nada. Só sabem que o objetivo de vida deles é participar dessa competição de mágica, basicamente. E para essa competição é criado o Circo da Noite, por meio de outra pessoa, acaba idealizando esse circo, e é um circo que vai e vem sem aviso. Então ele aparece na cidade, encanta todo mundo e vai embora. Essa história, gente, eu achei ela assim, demandou muito tempo, demandou muita atenção, ele é um livro lento, ele é um livro denso. Mas a escrita da Erin Morgenstern é uma coisa assim de doido, o quanto ela consegue ser realista. O quanto, enquanto ela descrevia em diversas partes do livro, ela descreve como se fosse você, sabe? Eu estava entrando no circo, etc. E essas partes era bizarramente real, o cheiro das coisas, a visão do circo, a sensação, a brisa na pele, eram coisas que me arrepiavam, coisas que faziam o meu coração acelerar, me imaginando naquela cena, como se eu estivesse realmente entrando naquele circo e eu fiquei animada. E era muito triste depois passar a página e ver que eu não ia viver aquilo. Então, por isso, eu não consigo dar uma nota baixa para esse livro, porque realmente a escrita dela é fenomenal. Mas o livro acaba se estendendo, acaba ficando muito denso, não tem muitas respostas. Diferente de Mar Sem Estrelas, que eu favoritei, eu senti que aqui a gente não consegue se apegar muito aos personagens, porque o personagem principal é o circo. A gente tem outros, como eu disse, né? O palco dessa competição entre a Célia e o Marco, antes mesmo deles saberem que eles são competidores e o que eles estão fazendo,
é o circo. E aí, nesse circo, a gente tem outras histórias rolando. A gente tem a contorcionista, a gente tem a vidente, a gente tem os gêmeos que nasceram na noite de inauguração do circo. Em meio a todas essas pessoas, a gente vai vendo as complicações e implicações do que o Marco e a Célia estão fazendo para competir, atingindo a vida dessas outras pessoas relacionadas ao circo, tanto as pessoas que trabalham lá, quanto seus próprios visitantes. O circo todo tem esse ambiente de magia que faz todo mundo se apaixonar, inclusive gerando aqui um grupo de pessoas que se chamam Les Rêveurs, não sei falar isso, mas fãs do circo tão entusiasmados e apaixonados que passam a seguir o circo, mesmo que ele não tenha um itinerário fixo. Ele simplesmente some e aparece em outro lugar, e essas pessoas fazem do objetivo de vida delas ir até um novo lugar do circo e acompanhar o tempo inteiro. Então, assim, é muito legal. O livro traz personagens bem interessantes, o livro traz essas subtramas que também são bem interessantes, mas no final eu não me importava muito com os personagens. E no final a gente queria muitas respostas e as respostas não vinham tão certinhas. Então eu gostei do livro, mas não é o meu favorito da autora. Eu continuo ficando com Mar Sem Estrelas, mesmo sabendo que eles são similares nessa parte de não dar muitas respostas. Enfim, gente. Essas foram as minhas leituras do mês, foram só essas 4, foi um mês bem puxado, e junho eu acho que não será diferente, então vamos ver. Mas já estou lendo algumas coisas e volto no mês que vem então para fazer um novo vídeo de leituras do mês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Comenta se você já leu algum desses livros e se você tem alguma indicação para mim, porque realmente, assim, tirando Circo da Noite, que ainda assim foi o melhor dos livros que eu li, mas ainda não me entusiasmou tanto, eu senti que esse mês, no geral, me fez entrar numa ressaquinha, porque eu só li coisas medianas. Então deixa uma indicação aqui de livro que vai me tirar do eixo e me fazer querer ler até 2 da manhã, mesmo sabendo que eu não deveria. É isso então, gente. Obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!